reaproveitamento de calotas, adorei, muito bacana. Me achará. Tudo bom, Tatiane? Bem, você. Seja bem-vinda. Obrigada. Você é de onde, Tati? São Paulo. São Paulo, capital. Isso. Então, quanto tempo você trabalha com artesanato, especialmente reaproveitando? Então, o relógio de calota tem mais ou menos 2 anos. Ele surgiu através de um trabalho de faculdade. Legal. E aí todo mundo gostou e aí se tornou uma profissão. Perfeito. O reaproveitamento da calota, você pode pintar ou forrar com tecido, Isso. né? Inicialmente, eu comecei pintando as calotas. Só que como o tecido é uma tendência, né? Eu resolvi utilizar também para os relógios. E aí fica muito bacana. Legal. Vamos iniciar, então, a nossa aula? Vamos A sim. forração, né, das calotas com tecido. E você viu aí, olha, modelos lindos de relógios. Depois tem umas dicas também de acabamento. Isso. Aí. O primeiro passo, nós vamos tirar a medida da calota, né? Tá. Para cortar o tecido para forração. Então, com uma fita métrica, eu meço de um lado ao outro. Nesse caso aqui, nós temos 11 centímetros. Tá. E eu meço daqui para cá também. Nós temos 15 centímetros. Eu vou transportar essas medidas para o tecido, então 11 por 15. Só que eu sempre vou deixar 1 centímetro a mais, que é a borda que a gente vai dobrar aqui por dentro. Tá. Para fazer a forração. Vai ficar, então, 12 por 16. Isso. Aí, transportei para o tecido a medida da minha calota. Tá. Vou recortar. Nós vamos ter um retângulo. Vou colar de acordo, vou cortar de acordo com a quantidade de abas que eu tenho. Tá. Porque cada calota tem uma quantidade diferente. Tem umas que tem 5, outras tem 6, né? Certo. Então, nós vamos recortar de acordo com a quantidade de abas. Segundo passo, vamos colar. Então, eu uso a cola pano. Tá. Vou essa fita pra cá. Passo ela na calota. E vou espalhar com o pincel. É importante espalhar bem para não ficar o acúmulo de cola. Por quê? O acúmulo de cola vai manchar o tecido. Então, a gente deixa bem espalhado sobre a calota. E vamos colar. Na hora de colar, é importante apertar, pressionar bem, pra gente não ter bolha. E nem o tecido enrugar. Feito isso, que a gente colou aqui a parte de cima, eu vou fazer os cortes na diagonal pra gente dobrar e encapar o lado da calota. Tá. Então, com uma tesourinha aqui, nós vamos cortando o tecido. Cortei o tecido, vou passar cola na lateral também. Fixar para baixo. Feito isso, eu vou virar a minha calota ao contrário, pra gente colar a parte de dentro, fazendo a aba aqui, que a gente acabou de encapar. Só virar um pouquinho, Tati. Aí, só pra facilitar a imagem. Perfeito. Mesma coisa. Nesse lado aqui, você pode passar uma quantidade maior de cola, não tem problema, porque essa quantidade maior é que vai ajudar a fixar aqui. Então, eu passo a cola antes e a cola depois que eu dobro a aba da calota. Cola pano, tecido Isso. e calota. Cola pano, tecido e calota. Certo? Vou fazer esse processo deste mesmo lado e vou cortar esses cantinhos que vão sobrar e vai ficar desse jeito. Tá? Aí eu vou repetir esse processo em todas as abas da calota. Feito isso, nós vamos fazer essa parte aqui,
que é a emenda entre as duas calotas. Tá. Como que eu faço para tirar a medida daqui pra gente cortar certinho no tecido? Peguei uma tira de papel vegetal, encaixo na calota e aí eu vou dobrar exatamente na borda, entre uma aba e a outra. Dessa forma. Feito isso, eu já vou ter aqui a medida, essa medida aqui para eu recortar no tecido. Certo. Dessa forma, eu vou transportar para o tecido e vai ficar assim. Tá. Mesma coisa aqui, a gente passa cola. Encaixa o acabamento. E para o próximo lado, vamos recortar. E colar. Lembrando que a Tatiane Nascimento trouxe já um relógio prontinho, reaproveitando a calota. Que nós vamos sortear para você que está ligando. Lindo relógio, por sinal. Esse que a gente vai sortear, ele foi pintado. Sim, e em cima é um azulejo. Ai, que interessante. Isso, eu utilizo vários materiais. A tinta, o tecido, o azulejo. Olha que lindo ficou, gente. Você que ligou, tá ligando, tem até as 4 horas da tarde para participar aí. Concorre a esse relógio. 3871-9620, 3871-9620, 019, estado de São Paulo. Então, aqui, depois que nós colarmos tudo direitinho, vamos encapar a calota toda dessa forma. Tá. Tem uma aqui, vamos mostrar essa outra. Isso. Eu já trouxe uma aqui, que já tá encapada, que eu encapei dessa mesma forma que eu acabei de passar pra vocês. Tá, primeiro fazendo Isso, primeiro. os aros. Isso, e depois o aqui. recuo. Isso mesmo. Tá. Agora nós vamos fazer a parte da montagem do relógio. Eu vou mostrar só o avesso, só para o pessoal ver. Olha lá, gente. Você vai sempre cortando, fazendo, né, aqueles piques, onde tem as curvas, e vai finalizando. Aqui na lateral também, é só ir dobrando o tecido. Isso. Para encaixar a máquina de relógio, o importante da máquina de relógio é que ela tem 3 tamanhos, o pequeno, o médio e o grande. Para trabalhar com a calota, tem que ser o grande, porque senão ele não alcança, na hora que a gente prender a máquina, ele não vai alcançar para a gente colocar aqui a decupagem. Tá. Então tem que ser o tamanho grande. O que eu fiz? Um furo no centro da calota e... Nós temos 2 tipos de calota. Tem algumas calotas que são de encaixe. As calotas de encaixe, elas são retas nessa parte. E as calotas de parafusar, elas têm os 4 pinos. Tá. Que são altos, assim. Tem alguma reta aqui pra gente comparar? Será? Não. Essa foi cortada. Essa daqui. Ali. Essa é só de encaixe. Então, a gente não precisa recortar os pinos. É só colocar... Fazer o furinho ali e colocar a pecinha do relógio. Fazer o furo e colocar a peça do relógio. Nesse caso aqui, como ela tem os 4 pinos, a gente tem que tirar para conseguir encaixar a peça do relógio. Tá. Feito isso, eu vou usar cola instantânea para fixar o relógio. Então, a gente coloca aqui cola instantânea. Segura um pouquinho até a maquininha se fixar. Enquanto isso, para fazer o centro do relógio, eu peguei um papel de decupagem, fiz o furo no centro e atrás dele eu colei um EVA, que é o que vai deixar o papel mais firme para a gente conseguir fixar no relógio. Tá. Feito isso, nós vamos fixar o papel aqui
para depois prender a maquininha aqui do relógio. Como a calota ela tem esse declive e tem essas entradas que foram dos pinos que a gente cortou, eu sempre coloco alguns EVAs aqui para servir de apoio, de suporte para esse papel. Então, a gente coloca alguns pedaços de EVA, para na hora que a gente colocar o papel de decupagem, ele ficar reto. Legal. Dessa forma. O que eu vou fazer? Eu passo a cola instantânea também no papel. Prendeu? Prendeu. Então, o papel de decupagem foi colado sobre o EVA. Isso. Então, assim, a gente passa uma quantidade de cola instantânea para fazer a primeira fixagem aqui. O que vai acontecer? Depois que eu já passei a cola, nós vamos terminar de fixar a máquina com esses acessórios que já vêm junto com a maquininha de relógio. Então, primeiro eu coloco esse maior e, por fim, a gente vai encaixando aqui, fazendo um pouco de pressão. Para rosquear. Para rosquear, isso. Muito legal, Xará. Arrasou. Feito isso, nós vamos pegar e com um palito de dente, eu vou pegar a cola instantânea e vou passando aqui para terminar de fixar as bordas. Para o acabamento. Isso, para o acabamento, para ele ficar bem fixo. Depois que eu fiz isso com o palito de dente, fixei todo o papel de decupagem aqui, nós vamos fazer o acabamento em volta aqui, entre a calota e o papel de decupagem. E aí, nesse caso, eu usei uma cianinha, mas a pessoa pode usar renda ou qualquer outro tipo de material para acabamento, fita. Então, o que eu fiz? Com a cola instantânea também. Tatiane Nascimento hoje com a gente, já recebendo muitos elogios pelas redes sociais. Repassando então aqui, Tati, o pessoal tá gostando muito da aula. Muito obrigada. Nós vamos passando aqui com palito de dente. Em casa o pessoal vai fazendo com calma, né? Esperando a cola fixar bem na fita. E a gente faz por toda a borda do relógio. Certo. Certo? Aí em casa, com o tempo, o pessoal vai colando devagarinho. Isso. E aí, aquelas últimas pecinhas, vou mostrar também como é que coloca. Agora, nós vamos, feito isso, todo o acabamento, relógio colado, nós vamos encaixar os ponteiros. Os ponteiros nós compramos o kit da seguinte forma. O maior, o menor e o de segundos. Então, qual é a ordem de encaixe? Primeiro esse, que é o que vai marcar as horas. O de minutos. Então, primeiro o menor, Isso, depois o maior. Eles sempre vão ser parecidos, né? Tem diversos modelos, mas... Isso, eles têm diversos modelos, mas a furação sempre vai seguir essa ordem. Legal. O maior, o menor. Hora e minuto. Isso, e os segundos para fazer o acabamento. Depois de seco, de um dia para o outro, que nós fizemos o acabamento tudo certinho, eu finalizo com uma camada de verniz spray. Ah, legal. Você passa o verniz por tudo. Isso, porque aí ele protege o tecido, né? Da poeira, da umidade. Legal. Repetir a ordem e direção. Tá. Ó, primeiro o da hora, depois o do minuto e por último do segundo. O do segundo sempre é mais fininho. Tem vários modelos, né? Alguns esse remetendo um pouquinho ao arabesco. Isso, mas várias sempre cores. hora, minuto e segundo. Deixa eu mostrar um muito bacana. Tá vendo? Existem vários modelos de calota, então você vai seguindo aquela tendência. Aqui você utilizou, foi uma tinta spray, Tati, essa base? Colocou a renda por cima? Essa na verdade, a base é de tinta PVA. E essa parte de cima são aquelas toalhinhas que a gente usa em casa para forrar a geladeira. Sei. Então, aquelas Lindo. lá, eu passei uma tinta por cima também, recortei e colei. Legal. Mostrando então agora sim o relógio, gente, olha lá, tinta PVA, aquela toalhinha da geladeira recortada. Isso. E colou os números, né? O diferencial desse, é que nesse aqui a gente usou o papel para decupagem e nesse aí eu usei o kit de números de relógio.
Perfeito. Vou mostrar só o verso para o acabamento, olha. Outra sugestão, dependendo aí da forma da sua calota, ela fez esse círculo em EVA, fez o recorte para a pecinha encaixar e você tem um acabamento legal. Tá aí. Arrasou na dica, Xará. Tô te esperando em breve para outras dicas. Com certeza. De reuso criativo. Os contatos da Tati estão no vídeo, sugestões, orientações, basta ligar, mandar e-mail. Obrigada, viu? Obrigada. Gostou? Muito. Bom, seja bem-vinda sempre. Obrigada. Mais uma pausa rápida e daqui a pouquinho a gente volta com mais passo a passo de artesanato. Aproveita para olhar outros modelos e para servir de inspiração para você fazer muito relógio a partir das calotas reaproveitadas. Até já.